Já imaginou você estar dormindo e ter dinheiro pingando na sua conta? Essa é aquela famosa renda passiva e é o sonho de muita gente. Pode até parecer mentira, mas no mercado financeiro é possível você fazer isso. Mas claro, para construir uma renda passiva, antes você precisa ter uma renda ativa para economizar e investir. Então, assumindo que você já sabe disso, nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode ganhar R$ 1.000 de renda passiva todos os meses de forma inteligente. A melhor forma de fazer isso, na minha opinião, é investindo em fundos imobiliários e esse vai ser o foco aqui. Se você não sabe, os fundos imobiliários são fundos de investimento negociados em bolsa que investem o seu capital no mercado imobiliário e precisam distribuir 95% do lucro que eles têm para os investidores. Essa regra é o que faz eles serem ótimos para renda passiva, porque isso faz praticamente todos os fundos distribuírem rendimentos todos os meses. Além disso, eles são uma forma bem mais fácil e democrática de você investir em imóveis, já que você não precisa se preocupar com todo aquele trabalho de lidar com inquilino, imobiliária, e com R$ 10 você já pode começar. E só porque é barato, não quer dizer que é ruim não. A gente está falando dos melhores galpões, os melhores prédios corporativos e os melhores shoppings do país. Se você está começando agora e não entende muito bem o que são fundos imobiliários, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui como sugestão e depois volta para esse vídeo aqui. Mas vamos ao que interessa. Quanto você precisa investir para ganhar R$ 1.000 de renda passiva e como fazer isso de maneira inteligente. Para isso, eu vou fazer uma simulação onde eu montei uma carteira com 10 FIs, pensando em diversificação e na relação risco-retorno desses fundos. Para a gente saber quanto essa carteira vai gerar de rendimentos, eu vou usar o indicador Dividend Yield, que é calculado dividindo o valor pago de rendimentos por cota pelo valor da cota. Ou seja, o Dividend Yield mostra quantos por cento do valor investido retorna para o investidor em forma de rendimentos. Para escolher os FIs dessa carteira, eu peguei todos os fundos imobiliários do mercado e passei alguns filtros que a gente usa aqui na Varos para eliminar os piores. Esses filtros são os mesmos que a gente usa para montar a nossa carteira recomendada de fundos imobiliários. Eu não vou entrar a fundo aqui neles, porque não é o objetivo desse vídeo. Mas se você quiser que eu faça um vídeo explicando como funcionam esses filtros e a nossa tomada de decisão aqui dentro, deixe um comentário aqui embaixo. Inclusive, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas pode ser que a nossa carteira de FIs já esteja disponível para você assinar. Nela, a gente escolheu os melhores FIs para você ter a combinação perfeita de valorização do seu patrimônio e de renda passiva, sem correr nenhum risco desnecessário. Aqui embaixo eu vou deixar um link para você assinar, caso você não queira se preocupar em montar a sua própria carteira e ficar o dia inteiro acompanhando o mercado. Bom, aviso dado, agora bora ver como ganhar esses R$ 1.000 de renda passiva aí. Antes da gente entrar a fundo em cada fundo imobiliário que eu escolhi, eu vou te passar uma visão geral dessa carteira que eu montei aqui. Quase metade dela está direcionada para dívidas do setor imobiliário, que são o que a gente chama de fundos de papel. São FIs que compram certificados de recebíveis imobiliários e repassam os juros que eles recebem nessas dívidas todos os meses para os investidores. Essa escolha é porque a gente está num cenário onde a taxa de juros está muito alta, a inflação também, e a gente não deve ver isso abaixar no curto prazo. Esse movimento que a gente viu aí da Selic, que saiu de 2% para 13,75%, fez os fundos de tijolo se desvalorizarem muito, já que o valor deles é calculado pela soma de todo o dinheiro que eles vão gerar no futuro. E como os juros são o valor do dinheiro no tempo, com juros altos, o dinheiro do futuro fica bem pequeno quando a gente traz para valores de hoje. Por outro lado, os FIs de papel sofrem bem menos com esses juros altos, porque como o rendimento deles está ligado ao CDI ou à inflação, eles acabam pagando mais rendimentos. Então, o que eu montei aqui foi o seguinte: eu escolhi 4 FIs de papel e além deles um Fiagro também, que também é de papel, só que ao invés de recebíveis imobiliários, ele compra certificados de recebíveis do agronegócio, ou seja, ele compra dívidas de empresas do agro. Depois disso, eu escolhi um FI de cada um desses segmentos aqui, um de shopping, um de renda urbana, um de logística e um tijolo híbrido, que mistura logística, escritórios e loja. Para fechar, eu coloquei também um fundo de fundos, aquele famoso FOF. Bom, dada essa visão geral, agora eu vou entrar no detalhe com você e te mostrar cada FI que eu escolhi. Começando por papel, um dos 4 que eu escolhi foi o OUJP. Ele tem 91% do seu portfólio em CRIs, com 66% dessa carteira ligada a IPCA mais 7,4%. E 30% ligado a CDI mais 4,8%. Ele ainda tem 8% de patrimônio em caixa que podem ser investidos aí para gerar mais rendimentos ainda. Cerca de 50% dos papéis dessa carteira estão relacionados à incorporação mobiliária, com o restante diversificado entre logística, shoppings, varejo e loteamento. A concentração por devedor é baixa, você vê aqui que o maior devedor é a Carvalho Hosking, que representa 6,4% do patrimônio do fundo. Além disso, nos últimos 12 meses o fundo pagou 15,5% de dividendos, lembrando que isso é livre de imposto de renda.
E eu escolhi ele por ter um dividendo relativamente alto mesmo, mas ao mesmo tempo ele não está muito exposto a um único devedor, com uma carteira com um risco dividido aí entre high grade, que são aqueles títulos mais seguros, e high yield, que são aqueles títulos mais arriscados, tendendo mais para o high yield no caso do JP. Para contrabalancear esse risco médio do JP, eu escolhi o KNSC da Kinea como um fundo de papel high grade. Ele pagou 11,5% de dividendos nos últimos 12 meses e aplica quase tudo do patrimônio em CRIs. Ele também tem algumas operações compromissadas reversas. Isso aí é basicamente uma forma que o FI tem para se alavancar de forma temporária. Basicamente, ele vende um título com a obrigação de recomprar ele no futuro. Então, quando ele vende, ele recebe o dinheiro, aloca em CRIs e depois ele tem que devolver o dinheiro que recebeu pela venda, pagando com alguma nova emissão de cota, se desfazendo do CRI ou com uma nova operação compromissada. Na carteira do KNSC, 58% dos CRIs estão atrelados a IPCA mais 8,7, enquanto 38% está ligado a CDI mais 3,53. Diferente dos outros fundos da carteira, o KNSC tem uma exposição maior no setor residencial, com 35% do portfólio. Depois vem escritórios, praticamente empatado ali com residencial, e depois logística com quase 15%. Depois desses dois, eu escolhi um fundo de papel high yield, que foi o NCHB, fundo que pagou quase 18% de dividendos nos últimos 12 meses. Lembrando que fundos high yield são aqueles que focam em taxas maiores de retorno e, por conta disso, correm mais risco também. O NCHB tem 96% da sua carteira em CRIs, sendo que 91% estão ligados ao IPCA. Isso faz parte da estratégia do fundo de alocar a maior parte do seu capital em ativos ligados aos índices de inflação. Então, pode ser que o rendimento dele caia aí nos próximos meses. Mas, se a gente continuar com essa sinalização do governo de aumentar a meta de inflação ou de abaixar a taxa de juros, pode ser que a inflação continue alta. Nesse momento, a taxa média dele está em IPCA mais 11 e CDI mais 6 para o restante da carteira. Segundo a gestão do NCHB, 2023 tende a ser um ano com maior oscilação no pagamento de rendimentos do que foi 2021 e 2022, porque eles estão acreditando aí que a Selic vai continuar alta e vai conseguir controlar a inflação. Nosso quarto fundo de papel é o MXRF11, fundo imobiliário com mais cotistas da bolsa, que é na verdade um fundo híbrido, né? Mas como mais de 70% da carteira dele é CRI, para nossa estratégia aqui, dá para dizer que ele é um FI de papel. O portfólio dele está bem dividido entre IPCA e CDI, que é bom nesse momento que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com a economia do país. Ele parece ser um fundo mais arroz com feijão ali, todo mundo fala dele aqui no YouTube, mas tem alguns detalhes que você precisa se atentar. Se você quiser ir a fundo nele, eu vou deixar um outro vídeo aqui como sugestão, onde eu explico isso em mais detalhes. Nos últimos 12 meses, o MXRF pagou 11,2% de rendimento. O último fundo de papel dessa carteira é o GCRA, que foi lançado em agosto de 2021 como o primeiro FII agro do Brasil. Hoje, ele tem cerca de 170 milhões de patrimônio e conta com 21 CRAs, que representam 95% da carteira. Em 2021, o fundo fechou o ano com 8 devedores e em 2022, 18, já com uma melhor diversificação. Além disso, nos últimos meses, ele modificou a carteira que tinha muita dívida ligada ao IPCA e passou a ter 63% da carteira ligada ao CDI, que fez ele aproveitar a alta de taxa de juros e fugir da deflação que a gente teve aí em alguns meses do ano passado. Nos últimos 12 meses, o GCRA pagou 16,4% de dividend yield e vem surfando aí no crescimento dos FII agros da bolsa, que saíram de um patrimônio de 1,6 bilhão para 7 bilhões entre 2021 e 2022. Indo agora para a FOF, eu escolhi o HFOF para essa carteira. Além dos títulos que eu mencionei no início, a escolha do HFOF foi pelo fato da maior parte da carteira dele estar alocada em fundos de tijolo, diferente da maioria dos FOFs que a gente está vendo, que estão em grande parte com papel. Como metade dessa carteira aqui já está em papel, eu resolvi escolher um FOF que investisse mais em tijolo. Nos últimos 12 meses, ele pagou cerca de 10,3% de dividendos. E a carteira do fundo está 99% aplicada em FIs, sendo 67% voltado para renda, 17% para ganho de capital e 16% para um mix dos dois. Um dos motivos de ter um FOF na carteira é que eles estão com desconto quando você olha o PVP. E além disso, os FIs dentro dele também estão descontados. Isso é aquilo que a gente chama de duplo desconto, que pode gerar uma boa valorização quando o valor desses fundos for corrigido para cima. Nos últimos tempos aí, a queda geral nos preços dos FIs tornou o mercado bem desafiador para os gestores de FOF que usam o ganho de capital para entregar resultado para os cotistas. O próprio HFOF mesmo tinha cerca de 50% do resultado dele vindo de ganho de capital até o segundo semestre de 2020. Mas desde o segundo semestre de 2021, esse valor caiu para 0%. Sem dúvida isso é ruim, mas esse é o cenário de hoje. Quando os resultados com ganho de capital voltarem a ser significativos, a gente vai ver a distribuição de rendimentos aumentar e esse fundo valorizar. Agora,
vamos para os fundos de tijolo que eu escolhi aqui. O primeiro desses 5 fundos de tijolo é o HGLG11, o segundo maior fundo da bolsa em número de cotistas. Nos últimos 12 meses, ele pagou cerca de 9,5% de dividendos. O HGLG tem 21 imóveis com foco em ativos de alto padrão na região sudeste, sendo que 87% desses ativos aí está em São Paulo e Minas Gerais. Além disso, 83% dos 3,6 bilhões de reais que ele tem de patrimônio está em imóveis, 11% está em FIs e 5% está em CRIs. Esse é um fundo bem antigo que foi lançado na bolsa aí com só 2 imóveis em 2010. O fundo já viu algumas crises no setor imobiliário e dá para dizer que a gestão se provou aí ao longo do tempo, fazendo 8 emissões de cotas para financiar as várias compras que eles fizeram. O segundo FI de tijolo da carteira é o HSML, um FI de shoppings. Nos últimos 12 meses, o fundo pagou cerca de 9% de dividend yield, mas ele se destaca por estar sendo negociado 17% mais baixo do que o seu valor patrimonial, que é mais baixo do que os outros FIs de shoppings que a gente tem no mercado. Ele tem 7 shoppings no portfólio e 52% do NOI, que é o equivalente à receita líquida do fundo, está concentrado em 2 imóveis, o Shopping Metrô Tucuruvi e o Shopping Pátio Maceió. Os FIs desse segmento sofreram muito com a pandemia, até porque os shoppings passaram muito tempo fechados ou com funcionamento muito reduzido. E nessa situação, para evitar a quebra ou a saída dos inquilinos, os FIs foram meio que obrigados ali a negociar os aluguéis e a lidar com os altos níveis de inadimplência. Isso afetou, claro, os resultados e a distribuição de proventos para os cotistas desse tipo de fundo. Mas, como a gente vê, a inadimplência e os descontos oferecidos pelo HSML já estão em níveis bem mais confortáveis e estão evoluindo. Ou seja, esse é um tipo de ativo que está se recuperando, é muito tradicional no mercado imobiliário brasileiro e pode ser uma boa oportunidade de investimento. O nono FI da carteira é o HGRU, um fundo imobiliário de tijolo que atua no segmento de renda urbana e tem mais de 2,2 bilhões de patrimônio. Ele tem mais de 70 imóveis, com 67% no estado de São Paulo, 11% no Paraná, 7% no Rio e mais 7% em Minas. 50% mais ou menos ali está alugado para inquilinos ligados ao varejo em São Paulo, sendo 34% varejo de alimentos e 15% de vestuário. O ponto de atenção desse fundo é na concentração por inquilino. 40% da receita dele vem do Carrefour, além de 18% da Pernambucanas e 18% da Edux. Por outro lado, 80% da receita total dele vem de contratos atípicos, que trazem mais segurança com relação ao aluguel e tem multas altas se o inquilino quiser deixar o imóvel. Nos últimos 12 meses, o HGRU pagou 9,1% de yield. O último fundo dessa carteira para você ganhar R$1.000 de renda passiva por mês é o ALZR11, fundo de tijolo híbrido. Ele investe principalmente em edifícios comerciais e galpões logísticos no estado de São Paulo e só tem contratos atípicos. O grande motivo para o AZLR estar nessa carteira aqui e não um fundo puro de escritórios, por exemplo, é que hoje a gente não se sente muito confortável com nenhuma opção 100% focada em lajes corporativas. Isso porque dentro dos nossos filtros, todos que passaram acabam tendo uma exposição razoável no Rio de Janeiro, onde o mercado está bem fraco ainda. Hoje, o ALZR tem 15 imóveis, sendo 80% deles na Grande São Paulo. 50% dos aluguéis vem de edifícios comerciais, 30% de galpões logísticos e o restante está dividido entre centros de diagnóstico, data center e varejo. Nele, todos os contratos são reajustados pelo IPCA e uma coisa legal sobre os locatários é que todos têm mais de US$ 1 bilhão de faturamento anual, ou seja, são grandes empresas. Sem contar que o fundo está bem diversificado, com uma maior exposição que é em alimentos e bebidas, sendo de 25%. Nos últimos 12 meses, ele pagou 12,6% de proventos. Bom, com esses 10 FIs, a gente chega num portfólio com um dividend yield de 12,26% nos últimos 12 meses. Cada um deles tem um peso igual de 10% da carteira. Assim, a gente montou uma carteira bem diversificada, sem nenhuma exposição excessiva em um setor ou fundo imobiliário. Agora, vamos ver em quanto tempo a gente chega nos R$1.000 por mês de renda passiva. Se você for um cara imediatista e quiser essa grana caindo na sua conta já no mês que vem, você vai precisar investir R$ 97.880 nesse portfólio. E aí, pronto, sua vida está resolvida. Mas, se por algum acaso você não tiver essa grana sobrando por aí, você também consegue começar com pouco. Vamos ver como você pode chegar nesses R$1.000 de rendimentos, começando do zero. Investindo R$300 todos os meses e considerando o reinvestimento de todos os dividendos, levaria cerca de 139 meses para você chegar nessa marca aí. Ao longo desse tempo de 11 anos e 7 meses, você teria acumulado R$ 99.321,80 e recebido um total de R$ 52.484 de rendimentos. Ou seja, mais da metade do seu dinheiro, 53%, teria vindo de rendimentos. Caso você aumentasse um pouco e investisse R$ 500 por mês, esse tempo aí já cai para 106 meses. Ou seja, em 8 anos e 10 meses investindo R$ 500 por mês e reinvestindo os dividendos,
você estaria ganhando R$ 1.000 por mês de renda passiva com R$ 100 mil de patrimônio acumulado, sendo 43.568 só de dividendos recebidos. Agora, caso você consiga investir mais e chegue a aportar R$ 1.000 por mês, você chegaria nos R$ 1.000 de renda passiva em só 5 anos e 8 meses, tendo ganhado R$ 30.233 de proventos e acumulando um patrimônio de R$ 101.192,66. E por fim, ainda nas mesmas condições, mas com um aporte mensal de R$ 1.500, o tempo para atingir o nosso objetivo seria de 4 anos e 3 meses, com R$ 23.656 de ganhos em dividendos e R$ 102.471 acumulados ao longo de todo esse processo aí. Esses foram só alguns cenários em que a gente usou até premissas conservadoras, mas que mostram o poder aí da multiplicação e construção de patrimônio nos FIs, principalmente com o passar do tempo. Nessa simulação aí, eu considerei uma valorização de 0,1% ao mês no valor das cotas e não foi incluído aumento nos dividendos, apesar de bons fundos serem capazes de fazer isso ao longo do tempo. Isso significa que se você for capaz de escolher os melhores FIs do mercado, seus resultados podem ser bem melhores do que esses aqui. Mas, assim como qualquer ativo no mercado financeiro, especialmente na renda variável, os fundos imobiliários têm riscos e você precisa de conhecimento e acompanhamento para ter bons resultados. Lembrando que essa carteira não é uma recomendação de investimento e tem caráter exclusivamente educacional. Se você quiser ter acesso a uma carteira recomendada mesmo, é só acessar o link que está aqui embaixo. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e tchau!